Então, vamos lá. Aí está uma pequena síntese. Nós vamos fazer uma pequena apresentação. Então, vamos lá. Desejamos que hoje seja o início de um caminho repleto de experiências e valiosas aprendizagens. Como nós aprendemos, uma viagem de 1000 quilômetros, ela se inicia pelo primeiro passo. E como nós somos espíritos imortais, eternos, a partir da nossa criação, então nós estamos dando esta sequência nesta viagem. Amigos, companheiros vão se juntando a nós, cada um com as suas experiências, cada um com as suas vivências, permitindo que nós vamos solidificando a nossa fé e a nossa capacidade de servir. Conhecimento espírita é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. Sim, ainda somos, no planeta Terra, pouco mais de 2% que somos espíritas. Mas o objetivo do Cristo, como o planeta caminha firme em rumo ao mundo de regeneração, não é que a doutrina espírita seja melhor do que qualquer outra. Porém, ela apresenta o mundo espiritual e as leis que o regem. E se nós sabemos que existe algo que sobrevive ao corpo, seja espírito, seja uma força, uma inteligência, uma luz, qualquer que seja, tem que ir para algum lugar. E nesse lugar continua a sua caminhada. O que nós sabemos é que a morte, por si só, não torna ninguém em anjo, mas também nós sabemos que não existe ninguém destinado às penas eternas. Então, aí está a importância do conhecimento espírita na nossa caminhada. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa de pão ou de antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. Então, assim, as colocações de referência, eu vou evitar de falar para não ficar esticando, tá? Mas sempre tem. Então, nós, enquanto humanidade, enquanto espíritos vivendo essa experiência terrena, então, da mesma forma que o corpo físico precisa de alimento, porque o pão aqui é só uma alegoria. O pão aqui representa as necessidades do corpo físico, do corpo material. Mas como o próprio André Luiz nos diz lá no Missionários da Luz, o dia em que o espírito, nós humanos, tivermos a consciência do que representa o corpo material para o espírito, nós vamos nos livrar de muitas doenças. E o antibiótico tem isso, porque o antibiótico seria dele preventivo. A principal prioridade dele deveria ser preventivo. Mas dentro da ciência e do campo médico, nós sabemos que o antibiótico está aí nas mais importantes das descobertas da ciência. Então, armazenar o pão ou a medicação correta nos permite caminhar com confiança em direção à casa do Pai. Alguns lembretes que para alguns pode até parecer meio pueril, mas se faz necessário. Ao espírita, mais do que qualquer pessoa, compete o dever de ser ordeiro e disciplinado, a fim de que possa servir de instrumento de progresso para toda a coletividade de que faz parte, e, ao mesmo tempo, conquistar o seu próprio aprimoramento espiritual. Nós aprendemos que se formos muito rígidos, se formos muitos disciplinadores, muitas vezes esquecemos o amor e a misericórdia. Por outro lado, nós não podemos ser relapsos quanto à caridade. Ela é essencial, porém precisa de direcionamento. E algumas pessoas precisam de normas, precisam de regras. Então, para nós, essa responsabilidade e esse comprometimento nos leva a esse aprimoramento espiritual.
todos nós estamos no planeta Terra, aqui, reparando erros, corrigindo imperfeições, reconciliando-se com a lei divina, e isso só se faz através do aprimoramento espiritual, porque o nosso objetivo é a evolução moral. Nós estamos aqui para evoluir moralmente. Se o Cristo, em toda a sua vivência e seu exemplo, as várias denominações religiosas, o Cristo é o mesmo, e cada um tem uma explicação, tem uma colocação desse Jesus, o Jesus histórico, o Jesus profeta, o Jesus místico. Para nós, Jesus é a referência moral. Por isso, os benfeitores dizem a Kardec que ele é o nosso guia e modelo. É aquilo que nós podemos almejar na Terra, e faz parte da nossa disciplina essa observância quanto aos horários. Sabemos que vivemos em uma metrópole, chuva, falta de luz, metrô, tem uma série de circunstâncias, mas nós precisamos começar a nos preparar para que esse horário nós estejamos prontos e apostos para o nosso aprendizado. Convém reunir-se em dias e horários fixos e no mesmo lugar. Os espíritos podem se apropriar, assim, dos elementos fluídicos que lhes são necessários e os lugares de reunião. Impregnando-se desses fluidos, tornam-se cada vez mais favoráveis às manifestações. Se Paulo de Tarso, nos seus ensinamentos, nas suas epístolas, ele nos garantiu que nós vivemos rodeados por uma multidão de testemunhas, e nem sempre eles são da nossa família espiritual, porque temos desafetos, temos adversários, temos inimigos, mas temos também aqueles irmãos, aqueles companheiros, que a espiritualidade coloca ao nosso lado, em nossos lares, exatamente para aprender, para estudar, para adquirir esses recursos e esses mecanismos. O nosso magnetismo, o nosso fluido, a nossa energia é fundamental para esses espíritos, para estes irmãos. A espiritualidade poderia fazer tudo isso sem o nosso concurso? Claro que sim, mas a misericórdia divina e o amor de Jesus é tão grande para conosco que ele nos permite que nós possamos auxiliar, que nós possamos colaborar nessa tarefa enquanto vamos nos reconciliando com a lei divina. Então, se nós convidamos alguém para ir até a nossa casa, necessário se faz que nós estejamos lá, naquele dia e naquele horário, para recebê-los. Assim é a nossa aula. É um compromisso, mas não é com este, com aquele, não é com o Seba, não é com a Angelina, não é com o Edson, não é com o... O nosso compromisso é sempre com a espiritualidade. Então, que nós possamos, sim, ser responsáveis e dignos desta confiança e desta tarefa. São objetivos do curso: propiciar o conhecimento aprofundado da doutrina espírita no seu tríplice aspecto: religioso, filosófico e científico. Esse tripé da doutrina espírita. Religioso, a base é o Evangelho de Jesus, como nós vamos ver. Então, é uma religião. A filosofia nos mostra a verdade. Filosofia, toda denominação religiosa, toda doutrina que procura a verdade é uma filosofia. Então, as leis morais é a síntese da filosofia dentro da doutrina espírita. E o aspecto científico vem corroborar, vem simplesmente a ciência dando a mão ao Evangelho para que nós possamos sair desse milagre, desse fenomenal, desse maravilhoso, para compreender que tudo são leis naturais e que o nosso aprimoramento espiritual nos faz conhecer e vivenciar no nosso dia a dia. Favorecer o desenvolvimento da consciência espírita,
necessário ao aprimoramento moral do ser humano. Nenhuma religião ensina a roubar, matar, o adultério, isso ou aquilo. Podem, às vezes, diferenciar em um ponto ou outro, mas todas elas tendem para um bem maior, para a prática do amor, da caridade. Algumas podem até se ater aí na materialidade, né, na progressão da matéria, mas o objetivo é sempre o aprimoramento moral. E quando falamos de moral, nós estamos falando da prática de amor, de perdão e de caridade. É aquilo que Jesus nos deixou. Qual a maior moral que Jesus nos deixou? Quando na cruz, no sacrifício, quando ele diz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Isso é moral. Jesus está intercedendo junto ao Pai, junto ao Criador, pela nossa ignorância, pelas nossas imperfeições, porque ele sabe da nossa destinação. Então, é preciso ter paciência, tolerância e compreensão. E para estudarmos a doutrina espírita, se faz necessário, muitas vezes, muito mais compreensão do que conhecimento. As aulas serão todas as terças-feiras, com início às 20 horas, e pretendemos terminar sempre às 21h20. Feriados e datas comemorativas serão analisados e comunicados no grupo. Por que 21h20? Porque nós sabemos, a aula online é um recurso que veio para ficar no nosso planeta pós-pandemia. Mas as aulas muito esticadas e às vezes com muito conteúdo, é cansativo, se torna pesado e às vezes denso, o que facilita a dispersão. Então, e as pessoas chegam cansadas, muitos vêm do trabalho, então tem uma facilidade por causa da sintonia com a equipe espiritual e os amigos espirituais, nós temos essa tendência ao relaxamento. Então, o nosso objetivo esse ano é finalizar a aula ali entre 9h15, 21h15, 21h20, para que possamos verdadeiramente, no máximo, mas assim, na pior das hipóteses, às 21h30, estarmos todos recolhidos e junto à nossa família ou nosso ambiente de repouso. No grupo do curso, apenas mensagens relativas ao curso, perguntas, dúvidas ou comunicados. Não é infantilidade, não é ser infantil. Nós sabemos que bom dia, boa tarde, boa noite, uma mensagem de autoajuda, tudo isso facilita, mas nós temos que procurar entender que no grupo tem muitas pessoas que usam o aparelho celular para o trabalho e às vezes incomoda. Então, assim, no grupo do curso, por que não fecha então? Não, não é esse o objetivo dessa restrição. Sim, é para que todos possam colocar uma dúvida, uma pergunta. Olha, hoje eu não vou, amanhã, hoje eu não vou, tenho isso, tenho aquilo, o que aconteceu, isso, a aula. É para dúvida, é coisas relativas ao curso. Nós temos um outro grupo, que é o grupo Servir e Amar, que é um grupo que estuda o Evangelho. É um grupo o estudo sistematizado do Evangelho aos domingos, às 18 horas. É um grupo à parte, mas tem muita gente que está no grupo do curso. Esse grupo Servir e Amar, se todos aqueles que quiserem, pode entrar. Lá você pode mandar mensagem de bom dia, fique à vontade. Mas precisamos, porque aí dá para a criatura silenciar esse grupo. Mas aqui, o grupo do curso, nós vamos pedir um pouquinho de atenção para com ele, tá bom? E assim, nós chegamos, então, ao início daquilo que nós havíamos originalmente preparado para hoje. O que é o Espiritismo? Nossa, mas um curso de aprendizes do Evangelho, eu pensei que eu ia estudar o Evangelho. Não é questão de ser revisão,
É uma maneira que nós encontramos, é uma introdução que se faz necessário, seguindo a orientação espiritual, para que nós possamos iniciar a nossa tarefa. Então, o que é o Espiritismo? Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude dessas mesmas circunstâncias, inadmissíveis. Então, Kardec está colocando, o milagre é algo inexplicado, mas pode ser explicado. A Gênese está aí com todo o seu estudo, com todas as informações que nós necessitamos. Então, é para tirar o misticismo, é para tirar a crendice, é para que nós saiamos dessas trocas e da permuta com Deus. O que é a base da codificação? O Livro dos Espíritos, ele mostra nesse sentido. Quem eu sou? Então, a introdução está aí. A introdução, mais o Gênesis, o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Então, essas questões que estão aí, cada uma delas. Na Gênese, de onde eu vim, o Livro dos Médiuns, o que eu sinto, o Evangelho, porque eu sofro, e o céu e o inferno, para onde eu vou. É a nossa destinação. Então, se Deus nos criou todos simples e ignorantes, algo que todos nós temos consciência da nossa destinação. E lá, no Pentateuco judaico, no Pentateuco mosaico, os livros de Moisés, lá no Deuteronômio, tem uma colocação que é interessantíssima, porque Javé, se dirigindo a Moisés, ele fala, eu já os conhecia antes mesmo de os ter criado. Então, Deus, mesmo nos criando simples e ignorantes, porém a sua imagem e semelhança, ele sabia e sabe da nossa destinação. Qual é a nossa destinação? A esfera crística. A esfera crística, ou Cristo, é a mais alta hierarquia espiritual que nós conhecemos, que nós temos acesso. E é esse o nosso objetivo. Por quanto tempo? Não sabemos. Será que será toda essa realização na Terra? Não. Nós sabemos, através da ciência, que a Terra não vai chegar a mundos felizes. A Terra não vai chegar à condição de mundo angelical. Daqui a alguns bilhões de anos, a ciência fala mais ou menos 5 bilhões de anos. A Terra será absorvida pelo Sol, mas a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus vai encontrar para nós uma nova paragem, um novo mundo, onde nós vamos continuar a nossa evolução. Então, é uma síntese do que é e do que nós estamos buscando. Uma outra coisa que foi o nosso objetivo aqui. Dentro daquilo que nós conhecemos como espírito, Kardec é alguém muito conhecido. Leon Denis, Denisard, e vários os nomes. É o catedrático, é professor, é poliglota, tá, tudo bem, tudo isso nós sabemos. Mestre lionês, foi um druida das Galhas, foi o John Hus, lá na Alemanha, tudo isso nós sabemos. Porém, nós sabemos das dificuldades também que nós temos em relação a estudo, a pesquisa. O Google é uma ferramenta de belíssima importância. Porém, se nós não tivermos coerência e o mínimo de conhecimento, nós vamos passar a aceitar como verdade grandes mentiras que lá estão. Então, para compreender o que é o Espiritismo, nós trouxemos, a título de ilustração, o diálogo que está na Revista Espírita, onde o Espírito de Verdade, então, tem ali um diálogo com Kardec. As pessoas comentam aqui e ali. E o objetivo não é mostrar conhecimento. O objetivo aqui não é mostrar intelecto, mas sim as fontes que se fazem necessárias. E o curso tem esse objetivo.
proporcionar às criaturas que caminham conosco essa informação em forma de ferramenta. No dia 25 de março de 1856, estava Kardec em seu gabinete de trabalho, em via de consultar as comunicações e preparar o livro dos Espíritos, quando ouviu ressoarem pancadas repetidas na parede. Procurou sem descobrir a causa disso e, em seguida, tornou a pôr as mãos à obra. Então, nós sabemos, Kardec, que estudou lá com Pestalozzi, lá em Yverdon, na Suíça, quando o Instituto fechou, ele voltou para Paris, foi trabalhar como contador, foi lecionar, criou um instituto ali para aqueles que podiam pagar, quem podia pagava o que dava, quem não podia não tinha essa necessidade. Mas as mesas girantes já tinham chegado até ele, a conversa, o fato. E ele já estava, então, ali, colhendo, pesquisando, procurando ali a reminiscência daquilo que ele tinha como projeto, então, desenvolver. Então, esse dia, ele estudando, como todos nós nos recolhemos, lá no seu escritório, ouviu essas batidas na parede. Olhou de um lado, olhou de outro, não viu nada, procurou, levantou, como todos nós. Temos esse... Hoje, graças a ele, nós sabemos que isso é um efeito físico. Mas imagine para um homem de ciência ter esta ideia naquele momento. Não descobriu, voltou às suas tarefas. Sua mulher, Amélie Boudet, entrando cerca das 10 horas, ouviu os mesmos ruídos. Procuraram ambos, mas sem resultado, de onde podiam eles provir. Moravam, então, à Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, ao fundo. É só uma referência que se faz necessária, tá bom? No dia seguinte, porque Kardec já frequentava as reuniões na casa do senhor Baudin. Então, ali, a senhora Baudin, as filhas, que eram médios, Kardec já havia sido, então, convidado e ele, periodicamente, comparecia à reunião para ali fazer as suas anotações. Então, no dia seguinte às batidas, sendo o dia de sessões na casa do senhor Baudin, escreve Kardec: contei o fato a ele e pedi explicação. Então, como nós fizemos hoje, Kardec chegou um pouquinho mais cedo na reunião, conversou lá com o senhor Baudin, explicando das batidas, dos toques, e se ele tinha uma explicação para isso. Então, ele fala assim, Kardec diz lá: ouvistes o fato que acabo de narrar. Podereis me dizer a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? Então, é Kardec se dirigindo ao senhor Baudin. Ele contou o que aconteceu e perguntou se ele tinha uma explicação plausível para isso. A resposta: era o teu espírito familiar. Lembram lá no primeiro slide, quando nós falamos do horário, da disciplina, que os espíritos vão se reunir conosco? Era o teu espírito familiar. Pergunta Kardec: com que fim ele vinha bater assim? Queria comunicar-se contigo. Essas respostas quem está dando é o senhor Baudin. Podereis dizer-me o que queria ele? Podes perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui. Então, até aqui era um diálogo entre Kardec e o senhor Baudin. Quando ele fala, perguntando para ele o que o espírito queria, então ele fala, pergunta você mesmo, porque ele está aqui. E aí Kardec pergunta: meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos ter vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de me dizer quem sois? A curiosidade de Kardec não difere da nossa hoje, 166 dias depois.
anos, 166 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. A curiosidade, a ansiedade é a mesma. Por isso, Kardec representa todos nós na dúvida e nessa ansiedade do descobrir a novidade. Então, que quereis? Tereis a bondade de dizer-me quem sois? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui à sua disposição. Quando Jesus diz, porque o Espírito de verdade, nós sabemos que é o pseudônimo que Jesus usou para preservar Kardec da perseguição, da discriminação e do preconceito. E aqui, quando Jesus diz chamar-me-ei a verdade, nós vamos já fazendo referência com o Novo Testamento. Porque as falas de Jesus reproduzidas pelos evangelistas, durante toda a caminhada do Cristo aqui entre nós, Jesus sempre fez essa referência à verdade. Então, ele diz, em verdade vos digo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo isso está se referindo ao quê? Qual a verdade? A verdade que o Cristo conhece, a verdade que para nós é o Cristo, é o que nós buscamos. Então, por isso a resposta, ela é filosófica, mas é de fácil entendimento. Para ti, chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui. Ou seja, você não tem por que duvidar, porque essa verdade estará à sua disposição. É essa a verdade que você tem que passar adiante. Ontem, quando batíeis, enquanto eu trabalhava, tinhais alguma coisa em particular para me dizer? Ó a curiosidade. Nós, muitas vezes, ouvimos uma batida. Ah, você vai lá, é a cortina, você vai lá, é o vento, você vai lá, é uma torneira que você deixou aberta, é isso e aquilo. Ontem, quando batias, tinha alguma coisa a me dizer? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava, e eu queria fazer-te parar. Olha a extensão. Então, não bastava... Então, por que Jesus não falou diretamente para ele? Ele não era médium? Jesus não poderia usar da voz direta a verdade? O Espírito de verdade não podia dizer, olha, você está escrevendo errado, não é isso que você compreendeu? Não é isso que muitas vezes nós fazemos hoje nas reuniões mediúnicas? Ah, será que é eu que estou pensando? Será que esse pensamento é meu? Será que esse pensamento é do Espírito? Será que isso é só uma intuição? Será que é uma inspiração? Então, o Espírito fala, o que você estava fazendo me desagradava, e eu queria que você parasse. Mas isso é sensibilidade. Isso é todo um afeto para um trabalhador que está em aprendizado. Então, é preciso respeitar o momento da criatura. Mas aqui o Espírito de verdade dizendo a ele que ele estava indo numa direção contrário ao que era o objetivo do Cristo. A vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? Significa que ele já tinha um grande trabalho, ele já tinha muitas anotações, ele já tinha muita coisa de pesquisa. Por isso ele está perguntando, é sobre o capítulo que eu estava escrevendo naquele momento ou sobre sobre o trabalho como um todo? E a resposta, sobre o capítulo de ontem. Faço-te juízo dele. Torna a lê-lo esta noite e reconhecer-lhe-ás os erros e os corrigirá. Então, é uma orientação? Sim. Ah, mas é direto assim? Quantos de nós ouvimos recomendações dos nossos benfeitores, dos nossos protetores particulares, e nós fechamos os ouvidos, nós fechamos os nossos olhos a essas orientações?
Então, assim como Kardec, assim como Paulo de Tarso, que faz pergunta a Jesus, nós precisamos também estar prontos para ouvir as respostas sobre o capítulo de ontem, o que você estava escrevendo. Então, torna a ler, vai lá ler que você vai reconhecer os erros dentro de tudo aquilo que você já viu, pesquisou e anotou. Eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor. Ó, é intuição? É. É inspiração? É. Mas por que que nós sempre estamos na dúvida? Porque nós estamos em aprendizado, nós estamos em desenvolvimento. Kardec, por mais que seja um espírito preparado da confiança do Cristo, tinha ali um reserva. Se não fosse Kardec, seria Leon Denis. Se não fosse Leon Denis, seria Camille Flammarion e assim por diante. Sim, mas ele está aqui falando. Ele mesmo tendo essa vaga intuição, ele próprio, nós sabemos quando preparamos uma aula, uma palestra, quando nós estamos conversando com um amigo, com um familiar, quando nós estamos desenvolvendo um trabalho, mesmo que seja profissional, no mundo corporativo, muitas vezes nós ficamos nessa dúvida. Poxa, não era isso que eu queria, não é bem isso que eu queria. Nós precisamos aprender a ouvir a nossa consciência intuitiva do que é o melhor para a nossa existência. Está melhor, mas não muito bom. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Mais específico do que isso aqui é impossível. Não é que Cristo, não é que o Espírito de verdade está pegando na mão de Kardec para ele escrever, porque seria muito fácil dizer, escreve aí o que eu vou te ditar. Não, Jesus nunca prescindiu da ajuda e da colaboração dos espíritos aqui neste planeta, desde que ele chegou. Ele, sim, ele não dispensou mãe, ele não dispensou o pai, José, e sim, e da forma natural, como todos nós. Ele ofereceu a oportunidade aos apóstolos, o próprio João Batista, Simeão, todos eles tiveram a sua importância. E por que não Caifás e Anás, os dirigentes do Sinédrio? Tiveram uma oportunidade, como teve Judas Iscariotes. Então, quando aqui nós temos essa dúvida, então ele está sendo específico aqui para ele onde está o erro, para que ele possa perceber, porque nós ainda temos muito daquilo do orgulho, nós ainda temos muito do melindre, e Kardec não seria diferente. Mas aqui está sendo específico onde estaria o erro. Por quê? Porque quando se comete um erro, um equívoco ou um engano, quando é pessoal ou quando é na matéria, é fácil de ser reparado dentro da própria encarnação ou, às vezes, nas mesmas circunstâncias. Quando a falta ou a falha atinge o espírito em forma de coletividade, muitos espíritos, esse erro e essa falha é de responsabilidade muito mais grave. Então, daí a orientação. Por quê? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, se eu quero fazer algo, se eu estou aqui querendo me encharcar de uma determinada bebida ou de algo que seja, é problema meu, mas a partir do momento em que eu estendo esse exagero, esse desequilíbrio, essa forma errônea àqueles que caminham conosco, seja em forma de influência ou de incentivo, isso será contado no nosso prontuário espiritual ou na nossa memória perispírita. Rasguei o que tinha feito ontem, reconhecendo o erro, né? Não importa. Essa inutilização não impede que subsista o erro. Relê e verás. Então ele amassou, jogou lá. Tá, não, eu disse isso. Não, mas isso não significa, o erro permanece. Então você tem que ir lá e corrigir
onde está sendo apontado, porque isso é de fundamental importância para a codificação. O nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procura? Olha a semântica, olha toda a gramática em ação. O nome verdade que você está dizendo que é uma alusão à verdade que eu estou procurando? Talvez, ou pelo menos é um guia que há de te auxiliar e de te proteger. Então, a resposta, como todo o livro dos Espíritos, que é mais específico, a resposta ela é direta e clara. Talvez, pelo menos, é um guia que há de te auxiliar e de proteger. Não falou que estava nessa classe, nessa categoria, nessa evolução, nessa situação. Disse simplesmente, sou um guia que vai te auxiliar e te proteger. Posso evocar-vos em minha casa? Sim, para que eu te assista pelo pensamento. Mas quanto a respostas escritas em tua casa, não serás tão cedo que as poderá obter. Ou seja, não adianta você querer ficar sentadinho lá atrás da mesa, esperando que eu vou lá digitar o que você vai escrever. Não, você vai ter que vir na senhora Baldin, você vai fundar, né, futuramente a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, você vai ter que ir aonde o fato está acontecendo. Onde ali está aparecendo a situação, é lá que você vai ter que ir. Essas experiências, essas manifestações experimentais serão fundamentais para aquilo que você se propõe. Na sua casa, só daqui a um tempo, quando tiver, porque você tem um projeto, tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, depois tem a Gênese, depois tem o Céu e o Inferno. Então, é um projeto a ser desenvolvido, mas esse projeto que você vai estudar, pesquisar e compilar na sua casa, ele vai ser fruto de todas essas experiências em que você vai desenvolver e colher pela a universalidade da doutrina em questão. Podereis vir mais frequentemente que todos os meses? Ou seja, já está querendo visita todo dia, já está querendo visita de manhã, de tarde e à noite. Somos muitos nós também. Ou, muitas vezes, aí que está o grande erro, talvez, dos romances, onde os benfeitores, os guias espirituais, aparecem no mercado, na feira, no ônibus, no trânsito, no carro do aplicativo. Não, podereis vir mais frequentemente que todos os meses? Ele tinha falado que vinha 1/4 de hora. Agora Kardec já está perguntando se ele pode vir mais do que uma vez. Sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até uma nova ordem. Ou seja, sem afetação. Pode ver que as respostas são objetivas, mas sem afetação. São claras quanto ao objetivo, quanto à meta a ser alcançada. Não dá margem nenhuma a uma interpretação diferente de Kardec quanto às respostas. Animastes alguma personagem conhecida na Terra? A curiosidade. Quem foi quem? Ah, o Chico foi não sei quem, o Emmanuel foi não sei quem, porque a Joana de Ângeles foi não sei quem. Ai, porque esse aqui. Isso é próprio da nossa curiosidade. Isso é próprio da nossa imperfeição moral e espiritual. Nós não temos que nos preocupar que quem foi ou quem deixou de ser. O que importa para nós é sempre a mensagem moral que os benfeitores vêm nos trazer. Animastes alguma personagem conhecida? Disse-te que para ti eu era a verdade. O que da tua parte devia importar discrição? Não saberás mais do que isso. É uma resposta rude? É uma resposta até certo ponto ríspida? Dependendo de quem lê, sim.
Se for uma pessoa toda melindrosa, nossa, eu só perguntei, eu não estou falando nada. Sim, ele já falou, já explicou qual é o objetivo da visita, como vai ser, e Kardec está lá com a sua curiosidade, querendo saber quem é. Então ele fala, para você, eu sou somente a verdade, e isso para você já devia ser importante. Acabou, você não tinha que ficar perguntando mais nada. Então, o que ele está falando, você não saberá nada mais do que isso. Por quê? Porque não é permitido. Nem tudo é permitido. Não é pelo fato de ser espírito, ser Jesus, que vai sair falando tudo aquilo que as pessoas indagam, tudo aquilo que nós, enquanto espíritos, vamos indagar. Nós não estamos prontos ainda para receber todas as respostas. De volta a casa, Kardec apressou-se a reler o que escrevera e pôde verificar o grave erro que, com efeito, havia cometido. Dissestes que será para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias me dizer se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? A preocupação com a sociedade, com a sua sobrevivência, como ele iria manter-se materialmente, porque já se encontrava, de certa forma, sem dinheiro, a sua profissão já não tinha mais tanto tempo e nada de dedicação. Então, ele pergunta claramente, você vai me ajudar materialmente também nas coisas do dia a dia? Nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, aí está esse relato na minha fonte de pesquisa, Obras Póstumas, uma edição de 2006, revista, a página está aí. Então, mas aí está a resposta. Vou te ajudar materialmente. É por isso, por quê? Porque está lá no Evangelho. Buscai primeiramente as coisas de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. É esse o Deus proverá. Não é que nós vamos ficar sentados no ócio, na preguiça, na inatividade, e por ser filhos de Deus, Deus vai atender às nossas necessidades. Não, desde que nós estejamos buscando, trabalhando, servindo, fazendo aquilo que é de nossa competência e de nossa responsabilidade, a misericórdia divina vai nos alcançar. E o amor incondicional de Jesus é o alimento da nossa fé, é a nossa esperança nas promessas do Cristo. Então, os benfeitores espirituais, nós temos benfeitores que são nossos pessoais, são aqueles da nossa família, onde nós nos englobamos, na sociedade e nos meios sociais e eventos que nós participamos, nós temos responsabilidades coletivas. E tudo isso nós sabemos que existe um espírito responsável, cada um dentro da sua função. Mas a nossa evolução, ela é individual e particular. Por isso, nós chegamos sós e vamos retornar sós, enquanto espíritos. Porém, nós somos seres gregários. Sem companheiros de jornada, nós não desenvolvemos caridade, perdão, paciência, tolerância, entre outras virtudes tão necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. O Espiritismo é uma filosofia porque investiga a verdadeira natureza da vida, respondendo a perguntas como de onde eu venho, o que eu estou fazendo neste mundo e para onde irei depois da morte. Então, nós sabemos, temos uma criação, a imagem e semelhança de Deus. Deus não nos fez igual a Ele, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não materialmente falando, esse Deus humano que nós criamos, mas o Deus enquanto espírito, as virtudes. Deus não é inteligente, Deus é inteligência. Deus não é paciente, Deus é a paciência. Então,
Por que tantas diferenças? Por que tantas diversidades? Por que tantas oscilações em um mundo único? Porque é um mundo de provas e expiações, onde dor e sofrimento anda lado a lado, com felicidade e com realizações, mesmo que seja uma felicidade relativa, mesmo que seja uma conquista temporária. Mas nós temos essa ideia. De onde eu venho? É a forma com que hoje nós vivemos. Hoje, somos o efeito daquilo que semeamos ontem. Então, a nossa destinação está diretamente ligada àquilo que hoje nós estamos semeando. Toda doutrina que oferece uma explicação da vida é uma filosofia. Sim, a parte filosófica da doutrina, ela é magnífica. A resposta dos benfeitores, que é Deus, é estudada no mundo inteiro como a mais perfeita definição de Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas nós podemos contar nos dedos, talvez, das mãos, amigos, familiares e companheiros que conseguem compreender toda a extensão filosófica dessa resposta. Então, mas se nós dissermos que Deus é o Criador, que Deus é o Todo-Poderoso, facilita muito o entendimento. E nós deixamos a parte de intelecto para a medida que as criaturas estiverem prontas para receber. O Espiritismo é uma religião porque tem a transformação moral da humanidade como a sua finalidade. Ele, Espiritismo, defende um retorno aos ensinamentos de Jesus em nossas vidas diárias. Mostra o cristianismo em sua verdadeira expressão de amor e de caridade. Se é uma filosofia porque nos traz uma verdade que nos esclarece, um código de ética, de conduta e de moral, como religião, tem por base o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Jesus, o grande educador. Jesus, nosso querido e amado mestre. É a nossa referência de amor, de caridade, de perdão, de dignidade. Então, o Evangelho de Jesus, por isso, é considerado religião, porque traz de volta não o estudo, mas traz o Evangelho de Jesus como proteção para todos nós. O Espiritismo adoça a amargura e as tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio, da mesma forma que torna felizes os que aderem a ele. Não por ser a melhor religião, não por ser a melhor doutrina, mas por mostrar as aflições da vida, de um pretérito e também da atualidade, trazendo esperança a todos aqueles que estão em desespero. O medo, porque nós, enquanto espíritos aqui vivendo experiências terrenas, nós muitas vezes fazemos o bem não porque nós queremos, não porque isso é uma virtude, mas por medo do inferno, por medo do castigo, por medo ali da punição. Ao mesmo tempo em que a doutrina espírita é um elemento fundamental para que se possa evitar o suicídio. Não pelo fato de ser religião, mas por mostrar que existe uma vida depois da vida. Porque, na realidade, aquele que comete o suicídio, ele não quer morrer. Na realidade, ele quer se livrar da dor, quer se livrar do sofrimento, da decepção e, principalmente, e na maioria das vezes, da impotência perante as situações que o mundo, muitas vezes, nos oferece. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, alma, imortalidade, penas e recompensas futuras,
mas ele é independente de qualquer culto particular. Claro, como religião e como tendo o alicerce, o evangelho e os ensinamentos de Jesus, tem que falar de algo comum de todas as religiões. Deus, alma, Kardec nos ensina que alma, o espírito encarnado. Então, como seres humanos, nós podemos nos referir como sendo uma alma. Espírito, quando estamos na erraticidade, quando estamos fora do corpo físico, desencarnado. Mas tem algumas que é diferente, porque já fala da imortalidade, da vida depois da vida. Penas e recompensas. Nós sabemos das colônias. Existem colônias de reparação e existem colônias de refazimento. Qual delas nós queremos? Não é questão de céu, inferno ou de umbral e simplesmente nosso lar. Não são regiões geográficas ou circunscritas, mas simplesmente pela similitude de pensamento. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro das Fronteiras da Loucura, ele fala das regiões umbralinas, onde os espíritos se reúnem por pensamentos, eles se reúnem ali por sintonia de objetivos que têm em comum, o que leva, muitas vezes, a esses lugares fétidos e, muitas vezes, aí lúgubres, né? Distantes daquilo que nós conhecemos como o chamado inferno bíblico ou religioso. Seu objetivo é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela sofre depois da morte as consequências do bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Ora, isso é de todas as religiões. Então, sim, se existe algo que sobrevive para nós, o espírito, para onde vamos? Ninguém pode alegar, da mesma forma que nós não podemos dizer que estamos aqui enganados, que a cegonha, que o GPS da espiritualidade enganou e que nós estamos no lugar errado, ninguém vai chegar no mundo espiritual num lugar desconhecido. Nós enviamos todos os dias a nossa bagagem. O que nós estamos colocando nesta mala? O que nós estamos colocando na bagagem que estamos enviando ao mundo espiritual? Então, quando nós chegarmos às portas da erraticidade, a nossa bagagem já vai estar carimbada. Para onde nós vamos? Ninguém vai poder alegar que houve um engano ou um extravio. Aquilo que nós fazemos é a nossa destinação espiritual. Enquanto eu tomo água, dúvidas, perguntas até aqui? Uma, duas, não? Então, vamos embora. Ao nos colocarmos em posição semelhante aos movimentos religiosos, científicos e filosóficos, até então em andamento, com base no modelo de ilusões, de acúmulo de poder, pereceremos da mesma forma que eles, criando frustrações indefinidas no íntimo de quem adere a esta visão. Ele está falando do espiritismo, claro. Se nós nos fundamentarmos nas mesmas bases e nos mesmos conceitos das religiões hoje vigentes, nós vamos estar cometendo os mesmos equívocos e os mesmos enganos. Se nós focarmos apenas na ciência, nós vamos nos tornar racionais demais. Se nós focarmos apenas no aspecto religioso, podemos cair no misticismo ou no fanatismo. E se formos só atrás da filosofia, nós vamos começar a ter que encontrar respostas para tudo. E a vida não é marionete. Esse script nós reescrevemos todos os dias. Então, se nós queremos, como espíritas, ser diferentes, não é porque estamos querendo posições ou privilégios, mas sim porque, através do conhecimento e da instrução,
nós tornamos a nossa caminhada mais suave. E as criaturas aprendem pelo exemplo, não é por palavras, não é por aquilo que se fala. É o exemplo que educa, é o exemplo que ensina. Então, o espírita, antes de mais nada, ele tem um comprometimento consigo mesmo. Como diz Sócrates, é o conhecer a si mesmo, para que, através da exemplificação, nós possamos, sim, dar continuidade a este aprendizado, levando aqueles que caminham conosco nesse mesmo objetivo, tornando a todos, nós caminhamos sem perder o Cristo de vista, o farol que nos guia. Jesus é a luz do mundo. Lá no início do livro do Gênesis, quando o Javé fala, então, a Moisés, faça-se a luz. Não é ao sol. Quando ele fala faça-se a luz, está se referindo ao Cristo, o Espírito ali que está responsável, o co-criador em plano maior do planeta Terra. Por isso, Jesus é a luz do mundo. O sol foi criado bem depois. No entanto, se nos colocarmos com uma visão lúcida da mensagem do Evangelho de Jesus, sem nenhuma mácula à sua moral, podemos ser bendita ferramenta de progresso da humanidade, atalhando sofrimentos incontáveis à raça humana. Sim, quando Jesus disse, limpai os leprosos, curai os enfermos, afastai os demônios, vestir os nus. Tá, para muitos podem até parecer que seja isso uma simples lição. Limpai os leprosos. Não são os passes que nós damos hoje nas casas espíritas, não funcionam como uma limpeza? Afastai os demônios. Não são os trabalhos de desobsessão que se realiza dia a dia nas casas espíritas, trazendo alento ao obsidiado, mas também a esse espírito enganoso que está aí como credor? Não seria isso? Vestir os nus não seria levar conhecimento, instrução? Não seria a renovação da fé através exatamente de um exemplo? Então, é essa situação em que nós nos colocamos à disposição da espiritualidade para servir onde formos convocados. Jesus viveu a única e verdadeira religião, ciência e filosofia, o amor universal, que ultrapassa os interesses mesquinhos dos homens ainda cegos e ávidos de luz. Mostrou-nos como se pratica o amor único e verdadeiro, sem nenhum preconceito. Por isso ele guia em modelo. Só que é preciso, nós não podemos nos comparar com Cristo. O Cristo seguiu o mesmo caminho que nós, o mesmo processo. Ele avançou, evoluiu, aprendeu. É o nosso objetivo. Jesus não tem pressa em relação a nós, mas nós não podemos ficar estacionários. Todo aprendizado precisa ser compartilhado e todo aprendizado tem que ser colocado em prática. Aprender, buscar conhecimento e simplesmente guardar é diferente lá do primeiro slide, do pão e também do antibiótico que se guarda. O conhecimento, a instrução, amor, acolhimento, isso é prática diária daquele que quer se dizer espírita. O sofrimento, como nos disse o Espírito de Verdade, está por todos os lados e afeta todas as pessoas, independe de classes sociais, raças e preferências sexuais. Isto acontece porque somos passageiros de uma sociedade caracterizada como de provas e expiações. Por isso a diversidade, por isso as diferenças. Nós estamos aqui exatamente a caminho da luz. Somos todos aprendizes? Sim, mas cada um de nós está em um estágio. Tem alguns que estão intelectualmente mais avançados, mas moralmente ainda deixam muitos a desejar.
Tem uns que vivem numa abundância de bens materiais, enquanto outros ainda têm a necessidade da miserabilidade material ou a chamada pobreza terrena. Então, essa diversidade é característica de um mundo de provas e expiações. E Jesus é essa referência para todos nós. E a doutrina espírita nos traz as explicações plausíveis e de fácil entendimento para que nós possamos fazer as devidas reparações e reconciliar-se com a lei divina que um dia transgredimos. Os sofrimentos e as dificuldades da vida sempre existiram e sempre existirão. Para os seres humanos, os sofrimentos e as dificuldades da vida sempre existiram e sempre existirão para os seres humanos. A forma como encaramos essas dificuldades é de fundamental importância para que consigamos extrair delas instrumentos de progresso e aprendizado. A dor é para todos os seres num planeta de provas e expiações. O sofrimento é opcional. Existe a dor evolução, existe a dor aprendizado, existe a dor reparação. Sofrimento está ligado ao espírito. A dor é física. O sofrimento é o emocional, é espiritual. Precisamos diferenciar um do outro. Existe dor sem sofrimento, como existe sofrimento sem dor. E é exatamente esse equilíbrio que faz de nós seres em aprendizado e de como nós estamos lidando com a nossa encarnação. A Terra é um mundo de categoria moral inferior. Haja visto o panorama lamentável em que se encontra a humanidade. Contudo, ela está sujeita a se transformar em uma esfera de regeneração. Estamos vivendo os últimos tempos, uma nova era. Muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de reencarnar na Terra, bem como muitos já foram avisados de que aqui não mais reencarnarão. Já estão restritos a determinadas colônias, esperando um mundo primitivo que os abrigará. E a Terra, a exemplo de Capela, caminha firmemente em direção ao mundo de regeneração. Façamos, pois, a nossa parte, para que estejamos contados em os bem-aventurados, os mansos, que possuirão a terra, para continuarmos aqui a nossa progressão espiritual. Os 5 postulados, estamos acabando, tá bom? Não vai demorar muito, não. Paciência um pouquinho só. Os 5 postulados do Espiritismo. Primeiro, a existência de Deus. Deus existe, é a origem e o fim de tudo. É o Criador, causa primária de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação lhe possa atribuir e muito mais. Por isso ele é imutável, por isso ele é único, por isso ele é onisciente, por isso ele é onipotente, né? Então, as virtudes de Deus, porque ele existe. Ah, mas eu não vejo. Sim, nós também não vemos o vento, mas podemos sentir. Ah, eu não vejo Deus, mas nós podemos percebê-lo nas suas leis justas e imutáveis e que cobrem a todos nós. A inteligência suprema, criadora de leis perfeitas e imutáveis. O amor incondicional que nos quer felizes. É a energia cósmica pulsante, atuante em tudo, no micro e no macrocosmos. Paulo de Tarso diz, em Deus existimos, em Deus nos movemos. Kardec diz que nós respiramos no hálito divino. Então, nós estamos inseridos nesse ser supremo. Nós vivemos no pensamento de Deus. Por isso, nós somos partes integrantes. Não somos deuses, mas sim criados à sua imagem e semelhança. Nós nos movemos neste ser supremo responsável pela nossa existência.
Não teve princípio e não terá fim, o que inicialmente é difícil compreensão devido à nossa limitada visão presa ao espaço e ao tempo. Por isso que ele é eterno, não teve um princípio. Se tivesse um princípio, tinha sido um criador, então existiria outros deuses. Não teve princípio e não terá fim, por isso ele é eterno. Nós fomos criados, então nós temos um princípio, então somos imortais, mas somos eternos a partir da nossa criação. É essa a diferença e essa a colocação. Deus é eterno, nós somos imortais por criação e eternos a partir de que somos filhos de Deus. A imortalidade do espírito. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Já falamos, a caminhada é única. Cada espírito é responsável por si só. O nosso aprimoramento, a nossa evolução é individual. Não é questão de ser egoísta. Se eu não me amo, não vou conseguir amar ninguém e nem ser amado. A preocupação de caridade, de fraternidade, de paciência, de tolerância, piedade e resignação são outras circunstâncias. Enquanto a resignação é o consentimento do coração, então a abnegação é o consentimento do coração, do sentimento, da paz que nós temos que ter. Então, obediência, razão, resignação, coração, é nessa dualidade que nós vamos compreendendo o verdadeiro sentido da imortalidade. Como espíritos, já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Isso significa que jamais deixaremos de existir. Estamos em constante aprendizado e evolução, até chegarmos ao ponto máximo da escala espírita, a perfeição espiritual. Só estou reproduzindo o que está no livro, até porque nós sabemos que perfeição espiritual somente Deus. Nós poderemos chegar à condição de espíritos perfeitos como Cristo, mas a perfeição somente a divindade suprema. E isso não é facultado a nós. Os espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas, que presentemente estão na espiritualidade. Ora nós estamos na espiritualidade ou erraticidade, e ora estamos encarnados. Lá estudamos, aprendemos, e aqui viemos colocar em prática este aprendizado. Aqui nós passamos pelas provas, aqui nós passamos pelos testes, mas estamos vivendo. Da mesma forma que muita da nossa família espiritual, para eles, nós estamos mortos, da mesma forma que eles, para nós, estão mortos. Mas é só uma referência de tempo e espaço que a doutrina espírita explica com bastante propriedade. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são o que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Ninguém vira santo porque desencarnou, ninguém vai criar um chifrinho e ganhar um tridente porque desencarnou. As regiões a que nós nos dirigimos é que vão contar como são. Quando Jesus diz no Evangelho, as pedras falarão, ou algumas traduções, os túmulos falarão, Jesus não está se referindo a um cemitério, Jesus não está se referindo ali a um cadáver. Jesus está se referindo aos espíritos que um dia habitaram aqueles corpos e que hoje, na erraticidade, vêm nos relatar como se encontram, se estão em paz, harmonia e equilíbrio, ou se estão no vale de lágrimas, dores e ranger de dentes, que ele também
nos deixou como grande lição na parábola de núpcias. Não há lugar determinado para os espíritos. Geralmente, os mais imperfeitos estão junto de nós, atraídos pela materialidade a qual estão ainda ligados, e pela similaridade de sentimentos com as quais nos afinizamos à nossa frequência vibratória. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus nos garantiu isso. E se nós queremos acreditar que somente o planeta Terra é habitado, que somente existe vida no planeta Terra, isso já não é mais incoerência, isso é ignorância total. Então, aqueles que desencarnam ligados a nós emocionalmente, espiritualmente, materialmente, eles estão de acordo com as suas atitudes. A nossa frequência vibratória, o nosso pensamento é que atrai as criaturas para junto de nós. Por isso, o vigiai e orai é tão importante para as companhias espirituais com as quais nos afinizamos. Não os vemos, os desencarnados, pois se encontram numa dimensão diferente da nossa, mas eles podem ver-nos e até conhecer os nossos pensamentos, porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Próprio nós, o espírito precisa da matéria, precisa desse corpo físico, desse veículo, dessa ferramenta, desse instrumento. O espírito, por si só, não tem como ele agir diretamente na matéria. É onde começa a aparecer a doutrina espírita, a importância dos corpos espirituais, mais especificamente o perispírito. O perispírito faz essa ligação entre o espírito e o corpo matéria. Energia. Vamos pegar, por exemplo, lá Itaipu. A energia produzida em Itaipu seria o espírito. Se essa energia produzida chegar direto aqui na nossa lâmpada ou no notebook, vai explodir. Então, precisamos de transformadores que vêm cortando essa densidade até chegar em uma condição plausível para que todos possamos usufruir. Então, é assim, o espírito não age, ele não tem como agir direto no corpo. Por isso, os corpos, duplo etérico, como nós aprendemos, corpo mental, entre outros que nós temos. É isso, mas nós não os vemos. Nós vemos perispírito. Um espírito, um médium para ver o espírito, precisa ser de Chico Xavier ou muito, mas de muita moral. O que nós vemos na realidade, nas reuniões mediúnicas, é o perispírito e não o espírito. Pluralidade das existências. Criados simples e ignorantes, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Depois da vida, o livre-arbítrio é a maior dádiva divina para o espírito. Então, o livre-arbítrio, para muitos, nós não temos um livre-arbítrio, nós temos uma livre escolha. Também Paulo de Tarso vem em nosso socorro. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Então, a pluralidade das existências mostra, hoje, as nossas tendências. Hoje, nós sabemos, de acordo com as situações que nós vivemos hoje e que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, nós temos uma ideia daquilo que nós já fomos na vida pretérita. Desse modo, ele tem possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito. É como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através dos diversos cursos. A evolução não é uma escada, não tem degrau, é uma rampa contínua. Nós vamos subindo essa rampa. Às vezes, as circunstâncias fazem com que nós damos alguns passos para trás, mas não existe degrau. Evolução, ela não dá salto, é contínua, porém progressiva.
Essa evolução requer aprendizado, e o espírito só pode alcançá-la encarnando e desencarnando quantas vezes for necessário. Assim, adquire mais conhecimentos através das múltiplas experiências de vida. O único meio de se chegar aos planetas, à vida material, é através da reencarnação. E segundo Emmanuel, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues e Manuel Filomeno de Miranda, a forma ainda é o relacionamento sexual. É a única forma que se tem de chegar ao mundo, nós, num planeta, principalmente como o nosso. Mas essa forma de reprodução é que permite encarnar e desencarnar. Desencarnar porque estamos em desenvolvimento, mas encarnando somente dessa forma. E aqui está, porque quando, mais uma vez, a perfeição da misericórdia divina e de Jesus. Porque quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos aos benfeitores, todos os espíritos chegaram a Deus? Ele não responde. Os espíritos não respondem. Eles não falam nem que sim, nem que não. Quando Kardec pergunta, todos os espíritos chegarão a Deus? A resposta dos benfeitores é, Deus é justo. Então, aí mostra que o Livro dos Espíritos, sendo para muitos uma continuidade do Novo Testamento, dos ensinamentos de Jesus, mostra os espíritos, os benfeitores, sob a supervisão do Espírito de verdade, eles não disseram tudo. Eles disseram aquilo que nós estamos prontos para conhecer e praticar. E a pluralidade dos mundos habitados. Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluirmos, poderemos renascer num planeta de ordem elevada. O universo é infinito e na casa do Pai há muitas moradas, já dizia Jesus. Já comentamos, então não há necessidade de ficarmos repetindo. E para comprovar isso, basta observar o nosso sistema solar, nossas galáxias e outras galáxias do universo. É improvável que entre trilhões de sistemas estelares, a Terra seja o único habitado. Mesmo a nossa razão ainda incipiente é capaz de deduzir isso. É muito egoísmo, muita prepotência e muito orgulho achar que apenas a Terra é habitada. Ah, mas então por que eles não vêm nos visitar? Para os mundos felizes, puros e angelicais, nós somos... Amigo, qual a vantagem que nós temos de lembrar de quando fomos um mineral, de quando passamos pelo vegetal ou pelo animal? Nenhum. Então, qual a necessidade do espírito que está no mundo angelical vir aqui simplesmente para ver as dores? Espírito evoluído trabalha constantemente. Jesus disse, o Pai trabalha todos os dias e todas as horas, e eu também. Agora, enquanto nós ficarmos com essa ideia de mundos habitados, de OVNIs, essas criaturinhas verdes, unicórnios com um olho só, dessa forma, não. O Emmanuel nos disse, lá no Caminho da Luz está bem claro. Nos outros mundos, o Livro dos Espíritos também fala, a forma dos espíritos, a forma material, é muito similar à forma humana, mas de acordo com o grau evolutivo de cada um. Então, o planeta Terra não é único e exclusiva morada de espíritos. Temos ainda os mundos primitivos, do qual a Terra um dia já foi, mas temos mundos, né? A própria Revista Espírita tem uma mensagem do Espírito Jorge que relata a existência de vida e dos habitantes de Júpiter, como é a vida lá. Muito interessante para todos nós. Deus povoou os mundos. Acreditar que só há vida no planeta que habitamos é duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então, desde a formiga, desde o tatuzinho lá do jardim,
desde a ameba, desde as algas, até, né, a esfera crística, porque no A Caminho da Luz, o Emmanuel nos diz, há uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus faz parte. Então, é a hierarquia que nós sabemos, mas Deus não cria nada inútil, Deus não criou nada simplesmente para ficar aqui ocupando espaço. Tudo tem uma destinação. Então, a pluralidade dos mundos está exatamente na razão direta das nossas existências, das nossas vidas pretéritas, bem como da nossa destinação. Aí está uma síntese, aí está uma apresentação do que é a autoridade da doutrina espírita e a universalidade dos ensinamentos dos espíritos. É com esse objetivo, é dentro deste aprendizado que todos nós vamos desenvolver a nossa capacidade de amar e de servir. E na nossa próxima aula, semana que vem, na segunda-feira, vamos usar como referência esse livro Deus Conosco para falar de algumas das encarnações de Emmanuel, relatado por ele mesmo, e também alguns pequenos casos que vêm ilustrar a doutrina espírita através dos contos do Chico, para mostrar que doutrina espírita, evangelho, filosofia e ciência não significa cara taciturna, rosto fechado ou seriedade. Tudo mostra uma evolução e um aprendizado na nossa vida cotidiana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.